Bom, vamos lá. Acho que está tudo certo. Regulando o áudio aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Então, primeiro quero agradecer a todos por estarem aqui participando desse webinário. Meu nome é Vitor Peixoto, vocês já provavelmente me conhecem. Quem ainda não me conhece, eu sou diretor comercial, proprietário da Multiplico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a máquina de vendas, né? Essa metodologia que a gente criou para poder construir dentro de uma empresa, seja ela uma revenda de automação comercial, uma software house, uma empresa de serviços ou uma empresa de tecnologia, uma máquina de vendas para que você não dependa do fisco para vender, para que você não dependa de ações do governo para vender, para que você não dependa de vendedores talentosos para vender, para que você crie de verdade uma máquina de vendas que vai ser responsável por abastecer seu departamento comercial de leads o tempo todo e para que você tenha domínio a respeito desses leads, para que você tenha controle a respeito desses leads, para que você tenha método para poder trabalhar com eles. Então a gente vai falar nesse webinário sobre alguns princípios da máquina de vendas, como que você consegue gerenciar isso, quais são os passos que você tem que dar em direção ao sucesso aí da implementação da sua máquina de vendas. Então fica aqui com a gente que hoje a gente vai conseguir te dar um pouco mais de detalhes sobre isso para que você entenda como é que a implantação da máquina de vendas funciona. Então vamos lá, vamos passar aqui logo para a nossa apresentação e ir direto para a máquina de vendas na prática. Bom, vamos lá. A máquina de vendas da Multiplico ela é composta basicamente por três pilares. Então, esses três pilares são conteúdo, prospecção e parceiros ou parcerias. Então, vamos lá. Quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando do pilar principal da máquina de vendas da Multiplico. Nós entendemos que conteúdo é rei. Então, é com a construção de um conteúdo eficiente, é com a construção de um conteúdo de qualidade que você vai fazer com que a sua máquina de vendas funcione. E quando a gente fala em conteúdo, a gente está pensando em todo tipo de conteúdo que a sua empresa pode produzir. Exemplo, site, exemplo, blog, exemplo, e-mails, exemplo, discurso de vendas, exemplo, anúncios em redes sociais, enfim, tudo isso para nós é conteúdo. Só que ele precisa ter ele precisa ser coeso, ele precisa ter qualidade, ele precisa ser estruturado em cima de um único pilar, em cima de um pilar que faça sentido, para que este conteúdo aqui que você gera, seja ele qual for, e existem diversos tipos de conteúdos diferentes para você gerar, possa ajudar o seu time de prospecção a fazer melhores negócios. Então, pensa o seguinte, eu tenho um grande conteúdo, eu tenho um conteúdo de valor, eu tenho um conteúdo de qualidade e esse conteúdo vai servir para abastecer as minhas ações de prospecção. E o que são ações de prospecção? Para nós, toda e qualquer ação tomada para você conseguir novos clientes. Então, prospecção pode ser gente ligando de dentro da sua empresa para empresas, oferecendo o seu produto, oferecendo as suas soluções, oferecendo o seu serviço, oferecendo o software que você comercializa. Pode ser eventos. Então, toda vez que a gente pensa num evento, a gente está pensando necessariamente numa ação de prospecção. Eu estou indo a campo buscar novos clientes. Ok, mas eu vou a campo com que conteúdo, com que folder, com que discurso comercial, com que tipo de discurso para quebra de objeção, como que eu vou abordar meu cliente, o que eu vou ofertar para ele, como que eu vou ofertar os produtos. Então, isso são ações de prospecção. Outras ações de prospecção possíveis, você ir em busca de clientes porta a porta. Então, por que não? Não é porque a gente pensa numa máquina de vendas automatizada com geração de demanda contínua o tempo todo que a gente não pode pensar numa ação de porta a porta. Outra ação de prospecção, outdoor. Por que não? O outdoor também está fazendo o papel de trazer cliente para você. Então, todas as vezes que a gente pensa no pilar principal como sendo conteúdo, abastecendo estratégias de prospecção, a gente não está falando só de prospecção via telefone ou porta a porta, a gente está falando de uma coisa mais ampla, de uma estratégia mais ampla, que vai fazer com que você tome a ação de
trazer clientes para dentro da sua empresa. São ações ativas. Então, o conteúdo ele pode te ajudar a trazer clientes de forma passiva e ativa, e quando a gente fala em prospecção, a gente está falando pura e simplesmente de formas ativas de você trazer cliente para dentro da sua empresa. Beleza. E no terceiro pilar, que também é tão importante quanto todos os outros, nós temos os parceiros ou as parcerias. Beleza. Pensa que parceiro pode ser qualquer empresa com quem você se relaciona. Então, quem pode ser teu parceiro que te traz negócio? Teu fornecedor, o distribuidor de quem você compra produto, fornecedores de tecnologias auxiliares que compõem o teu produto, contadores, consultores que te indicam, clientes que já são fidelizados contigo, que já estão felizes com você, que eventualmente podem te indicar. Então, a todos esse ecossistema que orbita a sua empresa, nós chamamos de parceiro. E perceba o seguinte, que entre um elo e outro da máquina, entre um pilar e outro, nós colocamos algumas setas aqui. Por que essas setas estão aqui? Pensa o seguinte, se eu produzo um conteúdo de muito valor e de muita qualidade, esse conteúdo obviamente vai ajudar o meu time de prospecção a fazer o trabalho dele de forma eficiente. Muito bem, conforme eu vou ficando bom no meu discurso, conforme eu vou ficando bom no uso do meu conteúdo, no meu trabalho de prospecção, eu posso transferir isso também para que os parceiros, quando forem falar sobre a minha empresa, usem também esse discurso. Então, eles comecem a replicar no mercado a mesma forma como eu vendo a minha empresa. Ou seja, se eu vendo a empresa dizendo A, eu quero que meu parceiro também fale a mesma coisa, porque aí a geração de demanda dele é íntegra, a geração de oportunidade dele é íntegra e automaticamente todo mundo vai falar a mesma língua. Só que aí tem um detalhe. Quando este elo aqui da máquina, quando este pilar da máquina começar a replicar o seu discurso com muita qualidade, talvez seja a hora de você voltar aqui no seu conteúdo e reexaminá-lo, porque pode ser que ele tenha ficado maduro e que já esteja na hora de você pensar em novas coisas, em abordar o assunto sobre outras perspectivas. E por que isso? O trabalho da máquina de vendas, nós dizemos aqui na Multiplico que ele tem algumas vantagens em relação a outras máquinas de vendas que tem no mercado, existem outras no mercado, a Multiplico não inventou esse nome, é muito importante a gente ser íntegro na hora de colocar as coisas, porque senão fica parecendo uma coisa que não é. Mas o fato é que de tempos em tempos você precisa mudar seu conteúdo. O que você falou hoje, o que você está dizendo hoje, talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, fique velho. Quiçá em 6 meses. Talvez daqui 6 meses esse conteúdo que está impulsionando o seu trabalho já não sirva mais para converter ou esteja diminuindo a sua taxa de conversão. Então, se esse for o caso, o que você tem que fazer? Você tem que voltar no seu conteúdo e reexaminá-lo da forma como nós montamos a máquina de vendas e da forma como nós ajudamos o nosso cliente a construir a máquina, sem dúvida nenhuma você vai conseguir auditar isso e voltar aqui para sua mesa de planejamento, fazer novos conteúdos e usar esses novos conteúdos e esse novo discurso para que seu time de prospecção faça novos negócios e depois você vai, obviamente, chamar seus parceiros para dizer a tua mudança de posicionamento e assim a máquina de vendas vai girando, girando, girando e vai sempre gerando oportunidades, permitindo que você analise de tempos em tempos com os indicadores o que precisa mudar na máquina para poder trabalhar novamente o seu conteúdo. Ah, Vitor, então você está me dizendo que quando a minha taxa de conversão começar a cair, quando eu deixar de vender de forma eficiente, é porque está na hora então de eu reexaminar meu conteúdo? Sem dúvida nenhuma. E aí é fácil até a gente traçar um paralelo. Para quem está assistindo esse webinário, vai perceber que eu dou muitos exemplos no mercado de automação comercial, porque é um mercado que eu vivo há muito tempo, é um mercado que eu estou inserido nele há quase 20 anos. Mas não significa que você não possa usar a máquina para qualquer outra empresa de serviço ou de tecnologia. Muito pelo contrário, a máquina de vendas ela já foi implementada em empresas de meios de pagamento, ela já foi implementada em empresas que
desenvolvem software de mensageria, ela já foi implementada em empresas que trabalham com serviços de alta complexidade, com software de alta complexidade e outros tipos de empresa que trabalham com receita recorrente, mas o exemplo que eu vou dar aqui ele cabe muito bem para entender o momento onde a chave de conteúdo precisa mudar. Em 2015, a tecnologia que era a campeã, o grande propulsor de vendas para o mercado de automação comercial, em especial para as revendas de automação comercial, chamava-se impressora fiscal. Então, até 2015, a impressora fiscal reinava absoluto, era um equipamento caro que proporcionava uma margem muito eficiente para o revendedor, então nada mais justo do que o discurso comercial, o conteúdo dessas revendas ser montado para poder impulsionar o negócio dessas impressoras fiscais e tá tudo bem, nada de errado com isso, assim era o mercado e estava todo mundo fazendo da mesma forma. O problema é o seguinte, os estados, né, cada Cefaz, cada Secretaria da Fazenda de cada um dos estados do Brasil veio mudando essa tecnologia. Alguns optaram por uma tecnologia 100% eletrônica chamada NFCE, onde você manda as transações para um servidor da Secretaria da Fazenda, ele valida essas transações e devolve para você a autorização e você imprime o cupom numa impressora não fiscal, baratinha. Outros estados, como São Paulo, optaram por ter ainda um equipamento fazendo um papel de algo parecido com um modem chamado SAT, onde você faz a transação no sistema, envia o cupom para esse equipamento e de tempos em tempos o servidor da Secretaria da Fazenda vem até esse equipamento, pega os cupons e leva lá para ele. Muito bem, qual que é o problema disso? Eu tinha um equipamento chamado impressora fiscal que era caro para o cliente final, mas que possibilitava uma excelente margem e possibilitava excelentes negócios para o revendedor. Um equipamento obrigatório e que dependia de uma lacração, então dependia de uma ativação feita só por empresas credenciadas pelos fabricantes. Ou seja, qual era então o mote de conteúdo que as revendas usavam? Elas precisavam ser credenciadas por esses fabricantes para poder fazer esse serviço e a partir do momento que eles tinham assistência técnica, o cliente da região era entre aspas, obrigado a procurar as revendas de automação comercial para poder comprar as impressoras e lacrar essas impressoras. Quem gerava essa demanda? Escritórios de contabilidade e a própria fiscalização do governo. Então, para o revendedor era uma situação mais fácil, porque ele podia ficar de forma passiva, entre aspas, esperando que o cliente fosse procurá-lo na sua empresa, e aí quando o cliente chegava lá, ele acabava dizendo para o cliente, olha, mas só a impressora não serve, você vai precisar de um sisteminha, você vai precisar de um leitor de código de barra, você vai precisar de uma gaveta, e isso funcionava bem. Você tinha um produto pilar muito forte para trazer clientes, para fazer o processo de atração de clientes, e a partir daí você montava todo o seu discurso de argumentação para poder converter o restante. Então, tanto a estratégia de conteúdo, como a estratégia de prospecção, como a estratégia de parcerias, estava montada, né, de forma a dizer para o mercado o quão eficiente você, revendedor, ou aquele revendedor era para poder fazer trabalhos com impressora fiscal. Nada de errado com isso, era um produto que podia dar 40%, 50% de margem, então está tudo bem. A questão é que, a partir de 2015, quando o uso da impressora fiscal começou a diminuir no mercado, os revendedores muitas das vezes não pensaram em nenhum conteúdo auxiliar para poder se reposicionar. Alguns sim, mas foram poucos. A grande maioria ainda está com o seu conteúdo preso em questões fiscais e hoje, como esses equipamentos são mais baratos, impressoras de cupom não fiscal são vendidas até em grandes magazines, são vendidas em papelarias e tudo mais, o revendedor está com dificuldade para se posicionar. Então é pegando esse gancho como exemplo para dizer o quanto o conteúdo ele precisa ser revisto e revisto e revisto à exaustão. Toda vez que o seu conteúdo, que a sua estratégia de discurso começa a diminuir a sua conversão, seja em quantidade ou em margem, é hora de você reexaminar seu conteúdo. E reexaminar seu conteúdo pode ser, inclusive, colocar novos produtos no portfólio, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Vamos lá. Então, quando a gente olha a máquina de vendas na prática, como que ela funciona? Vamos pensar numa estratégia de 3 funis trabalhando juntos. Um primeiro funil que a gente chama de funil de marketing, um segundo funil que a gente chama de funil de vendas e um terceiro funil que a gente chama de funil de contratação. Muito bem, no funil de marketing, nós pensamos em estratégias e muitas das vezes elas estão focadas em conteúdo e
publicidade para poder atrair clientes para o teu site, para as tuas redes sociais, enfim, para poder atrair seus clientes para os seus canais de aquisição, canais digitais de aquisição ou até o telefone. Então, toda a estratégia inicial do funil de marketing está pensada em atrair clientes. Eu atraio um grande número de clientes, uma parte desses clientes eu vou ter a oportunidade de educar, e aí quando a gente fala de educação, no caso da máquina de vendas da Multiplico, a gente não está falando só de educação para conscientizá-lo da necessidade de contratar a sua solução. Essa é uma parte da educação, mas a gente está também falando de educar o seu cliente sobre a sua empresa, então quem é a sua empresa, engajá-lo em relação ao que ela faz na região que você atua ou no mercado que você atua, dar uma potência muito grande na qualidade, né, do serviço que você entrega, na qualidade dos produtos que você desenvolve. Então, obviamente, a gente pensa sim na questão de educação para poder atrair os leads que ainda nem têm noção de que precisam contratar a sua solução, mas a gente também ajuda na nossa metodologia na construção de conteúdos que façam sentido para educar o seu cliente enquanto consumidor em uma determinada região onde você atua, do quão importante, do quão relevante é o serviço que você faz. E aí, a partir do momento que eu atraio esses visitantes, seja para o meu site, seja para as minhas redes sociais, seja para o telefone, eu educo eles e eles começam a falar, joia, a Multiplico é uma empresa muito legal, eu quero interagir com ela, eu quero levantar a mão, eu quero passar para o próximo nível que é interagir com você. Então, obviamente, ou ele vai te ligar ou ele vai te dar um e-mail. A partir do momento que ele faz isso, que ele te dá um e-mail ou que ele te liga, a gente transformou esses visitantes em leads, tá? Ainda não um lead potencial para compra. A gente está dizendo um lead que tem algum tipo de interesse com você, que pode ou não te gerar uma oportunidade de negócio. Muito bem. Quanto mais leads, quanto mais visitantes eu transformo em leads, maior a chance de eu conseguir trazer, né, leads, trazer empresas ou clientes para o meu funil de vendas. E aí no funil de vendas, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com 5 etapas de negócio. A grande maioria dos clientes da Multiplico trabalham com esse funil de vendas padronizado em 5 etapas de negócio. Então, uma primeira etapa é uma etapa de qualificação, onde eu pego um lead que tem um potencial interesse e qualifico para saber se de fato ele tem sinergia com os produtos que eu trabalho, se de fato ele é um cliente relevante e importante, se de fato a necessidade que ele tem eu consigo atuar. Então eu faço um processo de qualificação dessa oportunidade. Depois eu passo para um processo de apresentação de solução, que pode ser uma apresentação remota, pode ser o envio de um vídeo ou de um webinário como esse que eu estou fazendo aqui com vocês agora, pode ser marcar uma apresentação presencial para você demonstrar sua solução, o seu serviço ou o seu software para o cliente. Uma vez que o cliente goste da apresentação, ele tende a te pedir uma proposta. Passando da etapa de proposta, você entra numa etapa de follow-up, que é quando você começa a interagir com o cliente para perguntar para ele qual que é o timing dele para comprar, se ele recebeu ou não a proposta e se ele tem alguma dúvida. Você aqui talvez tenha que marcar novas reuniões para ir tirar dúvidas com o cliente daquilo que ele pensa a respeito da proposta, enfim, aí aqui você entra na etapa que é a etapa crucial aí para transformar os leads em vendas, e depois você vem para uma etapa de fechamento, que é o cara que levantou a mão e falou assim, olha, quero fechar com você, mas ainda não assinou um contrato ou o pedido ainda não foi faturado. Então os leads que ficam na etapa de fechamento são os caras que tendem a contratar, mas que ainda falta finalizar algum detalhezinho na contratação. Detalhezinho finalizado, essa oportunidade é movida para ganho, é assim que funciona. E aí você tem um funil de contratação, que é quando você começa a identificar a demanda de gente que você precisa trazer para dentro da sua empresa, então sejam desenvolvedores, sejam técnicos, arquitetos de solução, consultores comerciais, enfim, você identifica uma demanda, você atrai essas pessoas a partir de uma página muito bem feita de RH, a partir de alimentar a sua reputação, incentivar que seus funcionários alimentem sua reputação no Love Mondays, enfim, cada um vai ter uma estratégia diferente. Alguns gostam de usar o Instagram para fazer engajamento de profissionais e trazer profissionais para um funil de contratação. Você entrevista e recruta. Muito bem. O que acontece?
Quando as empresas atingem grande maturidade no uso desses 3 funis, é possível prever pela quantidade de leads, de visitantes, de prospects que você está atraindo para os seus canais de aquisição, o tipo de demanda que você vai precisar recrutar. Então é mais ou menos assim: olha, coloquei 10 mil leads esse mês para dentro do meu funil. Já sei que eu vou precisar contratar com base na quantidade de leads na quantidade de visitantes que eu transformo em leads e na quantidade de leads qualificados que eu transformo em fechamento. A isso daqui nós chamamos de percentual ou taxa de conversão. Então, como eu atraí 10 mil visitantes, eu já sei que eu vou precisar recrutar 6 pessoas, mais um no comercial, mais 2 pré-vendedores e mais 2 desenvolvedores e mais um cara de suporte, por exemplo, tá? Ah, Vitor, mas isso requer muita maturidade, sem dúvida nenhuma. A maioria das empresas que implantam máquina de vendas vão conseguir linkar esse funil aqui de contratação ao funil de marketing após 2 anos, no mínimo, porque é o tempo que você leva para poder aprender a tua taxa de conversão de forma correta, é o tempo que você leva para poder linkar todos os departamentos dentro do propósito que está sendo montado. Mas, independente disso, o que a gente quer demonstrar aqui com a máquina de vendas na prática é que você consegue colocar uma estratégia de aquisição para rodar com uma estratégia de qualificação e vendas extremamente organizada, e só isso daqui, imaginando que você consiga tirar do papel apenas o funil de vendas e o funil de marketing, você já vai ter outra empresa dentro de casa, você já vai ter uma melhora significativa na sua conversão e, sem dúvida nenhuma, uma melhora significativa nas suas vendas. Alguns clientes da Multiplico, tirando apenas este funil e este funil do papel, chegaram a dobrar as vendas. É óbvio que isso é muito difícil, então o que a gente verifica, na grande maioria das vezes, é um incremento de 30%, 35%, 40% nas vendas, sejam em one shot, né, vendas de produtos ou vendas de serviços pontuais, seja na receita recorrente ao longo do tempo. Tirar este funil aqui do ar é um pouquinho mais difícil, mas sem dúvida nenhuma as empresas que conseguem trabalhar com esses 3 funis com integridade, trabalhando juntos, sem dúvida nenhuma não vão ter problemas ou de falta de pessoal ou de falta de clientes. Além do que, linkando os 3 e tendo o time certo para poder dar sustentação aos novos clientes que você traz e aos clientes da base, sem dúvida nenhuma você vai conseguir reter melhor esses clientes. Tá? Muito bem. E aí, tem uma coisa muito legal que acontece, que ninguém no mercado fala e eu não sei porquê, mas empresas, principalmente do segmento de automação comercial, sejam revendas ou software houses, e empresas de serviço muito qualificadas, como empresas de tecnologia que fornecem infraestrutura, que fornecem software, SaaS, que fornecem consultorias, elas tendem a ter um comportamento de entrada, de aquisição de leads muito mais parecido com uma senoide, que nós chamamos na nossa metodologia de super funil, do que com o funil tradicional que a gente demonstra nesse slide. Porque aqui, nesse funil tradicional, você pressupõe perda de leads em todas as etapas a partir do momento que o lead foi qualificado. Ou seja, eu qualifico uma quantidade grande de leads, apresento para uma quantidade menor, elenco proposta para uma quantidade menor e faço follow-up para uma quantidade menor. Mas o que acontece na prática não é isso. O que acontece na prática nos mercados para onde a máquina de vendas foi feita é que a grande quantidade de leads qualificados que você conseguir trazer, você vai perder pouquíssimos nas etapas de apresentação, elaboração de proposta e vai conseguir trazer a grande maioria deles para a etapa de follow-up. E isso é muito legal, porque se você começou a interagir com um lead qualificado, existe uma grande chance de você colocar uma proposta dentro desse lead e começar a manter um relacionamento para fechamento. Agora, o que vai determinar, né, se essa curva de follow-up vai se manter reta ou se essa curva de follow-up na etapa de fechamento vai cair, é essa etapa aqui no meio, que é a etapa entre follow-up e fechamento, que é a partir do momento que você colocou uma proposta, você começa a se relacionar com o lead para fechar. E sem a menor sombra de dúvida, nós sabemos que o que vai determinar se essa curva vai muito para baixo, se ela vai só um pouquinho para baixo, ou se ela vai se manter constante, é a qualidade do seu conteúdo.
Então, o conteúdo não serve só para atrair leads qualificados, ele não serve só para usar um discurso para atrair essas empresas para cá. O conteúdo ele vai servir para te ajudar a fazer com que o seu funil tenha o comportamento de um super funil e vai ajudar, obviamente, o teu time a fazer um processo melhor de conversão, tá? Isso aqui por si só, tendo isso daqui em mente por si só, você já começa a refletir sobre uma forma diferente de trabalhar. Opa, então quer dizer que eu não preciso de uma quantidade monstruosa de leads, eu preciso qualificar os leads certos para poder passar eles por um processo de venda que tem outras etapas onde eu vou perder pouquíssimos leads e aí sim eu preciso me preocupar com os leads que eu vou trazer para a etapa de follow-up e a partir da etapa de follow-up efetuar os fechamentos, ok? Muito bem. Para que você consiga fazer tudo isso de forma estruturada, uma das coisas mais importantes que você precisa construir é a sua carta de vendas. Tá? A sua carta de vendas é um discurso padronizado onde você vai determinar tudo aquilo que o seu cliente precisa saber sobre a sua empresa para que ele tome uma decisão de interagir com você, seja através dos seus canais de aquisição. Então, sim, a sua carta de vendas vai ser uma boa parte do recheio do seu site, seja no momento em que você está fazendo uma abordagem telefônica. Então, a carta de vendas, ela basicamente é composta por 3 pedaços que são headline, copy de vendas e portfólio de produtos. Então, como que você deve construir, como que você deve estruturar a sua carta de vendas? Começa pela headline com um título que é a sua missão. Então, o que, que a sua empresa faz? Por que, que ela é boa? Qual que é a diferença dela em relação ao mercado? Exemplo, a maior revenda de automação comercial do estado de São Paulo, ou a melhor software house para o segmento agro, ou especialistas em supermercado, ou aumento de rentabilidade ao nosso negócio. Então, são frases que você vai construir onde o cliente não pode ficar indiferente. Ele vai olhar aquilo e vai falar, poxa, mas espera aí, como assim? Eu sou desse mercado, eu preciso desse serviço e eu não falo com a melhor empresa, com a melhor revenda? Caramba, esse cara está se posicionando dessa forma? Como assim ele é a melhor revenda e ainda não falei com ele? Mas deixa eu entender um pouco melhor por que, que ele diz que ele é a melhor revenda. Então, a partir do momento que você bota uma frase como essa e o cliente não vai conseguir ficar indiferente, você precisa fundamentar isso. Então, você precisa construir o que nós chamamos de copy de vendas. O que é a copy de vendas? É o texto, né, bem escrito, bem fundamentado, o que não significa que ele precisa ser longo, ele tem que ser objetivo e tem que atingir o alvo que é conversão, que é trazer prospects, transformar eles em leads e depois convertê-los em clientes, mas é onde você vai colocar informações como a sua história, então, como você traçou ao longo da linha do tempo uma jornada para chegar até onde você chegou, depoimentos de clientes que você atende, os serviços que você presta e como você entrega esses serviços. Né? Cases de sucesso, então onde você implantou o projeto e a diferença que a sua empresa fez e tudo mais. Né? Seu posicionamento, seus valores, então, o que é importante para você, né? O que deixa você feliz quando um cliente fala sobre a sua empresa, o que arranca um sorriso do seu rosto. Então, essa carta, essa copy de vendas, ela tem que fundamentar aquilo que você colocou como headline. Tá? E aí, depois disso, você coloca outros produtos. Então, se você comercializa softwares de terceiro, é aí que você vai falar desses softwares. Se você trabalha com comercialização de hardware, é aí que você vai falar desses hardwares. Se você comercializa infraestrutura ou data center ou o que quer que seja, e esse não é teu serviço principal, são anexos, são produtos anexos que você vai colocando no seu portfólio, é aí a hora que você vai falar sobre eles. Qual era o erro que as revendas de automação comercial cometiam lá no passado, quando eu falei para vocês a respeito delas? Aqui na headline, eles falavam do P1, produto 1, que era a impressora fiscal. Então, pouco se falava da empresa, muito se falava do produto. Se você nesse momento
está fazendo um exame de consciência sobre o seu discurso e no seu discurso de vendas, na sua carta de vendas, você fala mais sobre produtos e menos sobre propósito, que é headline ou missão, enfim, e menos sobre copy de vendas, você tem um problema. Porque o dia que esse produto ficar obsoleto ou velho, seu discurso está todo desmontado. Você não vai conseguir treinar a sua equipe de vendas para requalificar esse discurso. Agora, se o teu discurso, se a tua carta de vendas está montada para primeiro falar daquilo que você é bom e fundamentar isso com propriedade, você pode colocar quantos produtos forem na sua carta de vendas que eles todos vão fazer sentido. E, obviamente, qual é a segundo estágio da criação de cartas de vendas eficientes, é construir discursos que façam elos entre esses produtos aqui. Então, ok, o produto 1, eu já tô craque, minha headline funcionou, minha copy de vendas funcionou, estou convertendo super bem o produto 1. Como é que eu faço para converter o produto 2? Então, que tipo de elo, de gatilho eu vou puxar ou entre esses produtos ou entre esse miolo da carta de vendas para me ajudar a converter o P2, me ajudar a converter o P3 e assim por consequência. Então, a carta de vendas, ela cumpre, na verdade, três objetivos. Vender um ou outro produto, então é um processo de qualificação. Imagina que você tenha dois níveis de contratação de um produto, um software, vamos pensar um software para um segmento específico, sei lá, supermercados. E aí você tem uma primeira versão do software que atende mini mercados e uma segunda versão que atende supermercados. De repente essa versão 1 é um pouco menor, um pouco mais enxutinha. A questão é, quando você tem essa carta de vendas bem montada, fazer a qualificação de qual o produto que você vai vender, sem dúvida nenhuma fica mais fácil, inclusive para dar uma notícia, entre aspas, uma notícia para o cliente talvez, e boa notícia para você, de que o produto P1, que é aquele mais simplesinho, não vai servir, que ele vai ter que contratar o P2. Por que ele vai ter que contratar o P2? É só porque ele é grande? Ou só porque ele é complexo? Se você falar só isso, você já vai decepcionar o cliente. Então você tem que ter um discurso para poder mostrar para ele a vantagem dele sair desse P1 e vir para o P2 e quais são os benefícios que ele vai ganhar com isso. Então é disso que se trata a construção de uma boa carta de vendas, de um bom discurso de vendas, tá? Outra coisa, vender um e outro produto, né? Que é o cross-selling. Então, a partir do momento que isso está super bem desenhado, você vai conseguir ter uma boa estratégia para vender para o cliente P1, P2 e P3, porque às vezes ele precisa dos três produtos de uma vez só. Você sabe que se ele contratar só um ou dois deles não vai ser suficiente, mas ainda assim você cai na tentação da conversão mais fácil. Vende o P1 para depois vender os demais. Você vai deixar teu cliente insatisfeito, teu cliente vai ficar triste e existe uma grande possibilidade nesse processo ele até cancelar o contrato ou se não cancelar, não vai te indicar para outros. Então, o discurso, né, a carta de vendas, ela é também focada nesse processo de cross-selling, fazer a venda de um ou mais produtos em conjunto. E outra coisa também que a carta de vendas te ajuda é vender um produto e depois o outro, que aí sim, upselling, é quando você combina, né, com o teu cliente, que você vai vender para ele só o P1 nesse momento e que depois você vai precisar vender o P2 ou o P3. Ou outra coisa super legal que essa carta de vendas padronizada te ajuda, que isso sim eu sei que é uma dor de qualquer uma dessas empresas que a gente atua, seja revenda, seja software house, seja uma empresa de serviço ou empresa de tecnologia, todas elas em especial têm essa dor que eu vou falar agora, que é fazer upselling de novos produtos. Então muitas das vezes a diretoria se dedica a desenvolver um novo produto ou buscar um novo parceiro, um novo fornecedor, coloca esse produto dentro da empresa e ninguém vende. O time comercial não vende, a diretoria não vende, você engaveta às vezes essas oportunidades, mesmo sabendo que o seu cliente lá na ponta está comprando de algum concorrente. Mas por quê? Porque você não tem força, você não tem um método para fazer com que esse produto se transforme em mais uma oportunidade de negócios dentro da sua empresa. Então, a carta de vendas padronizada vai te ajudar a enxergar quais são esses produtos e aí, somados a uma metodologia que a gente vai falar daqui a pouquinho no webinário, que também faz parte da máquina de vendas da Multiplico, você vai conseguir fazer com que esses produtos sejam então vendidos dentro de uma esteira. Né? E o que é uma esteira de produtos dentro da empresa? É aquilo que é vendido sem preocupação nenhuma, sem ficar parando, sem gargalo. Quer dizer, esses produtos eles são vendidos e são vendidos e são vendidos e você só vai contabilizando a lucratividade que ele vai te gerando ao longo do tempo. Tá? Muito bem. Então, como é que você vai estruturar a sua carta de vendas? Né? Quais são as perguntas que você precisa responder para poder te ajudar a dar uma luz de como essa carta de vendas precisa ser montada? Então, primeira pergunta, o que eu vendo?
Quando você responder essa pergunta, o que eu vendo, você automaticamente está falando sobre o seu portfólio de produtos. Por que eu vendo? Que é o meu propósito, é a minha headline. Então, por que eu acordo todos os dias de manhã para vender, para atender meus clientes e tal? Isso é o seu propósito. O que te faz feliz? Ou melhor, o que faz com que o teu cliente fique feliz? Isso é o seu propósito. Para quem eu vendo? Que é o seu público-alvo. Tá? Então, para quem eu vou direcionar todas essas estratégias, com quem eu quero falar, como essa pessoa é, ou como esse público é, para eu poder estruturar o meu discurso usando as palavras que façam sentido para essas pessoas, e o como eu vendo é a sua copy de vendas. Então, usando essa metodologia, né, do eu vendo, sem dúvida nenhuma você vai conseguir construir uma carta de vendas eficiente e vai conseguir construir uma carta de vendas que faça conversão para você. Tá? Bom, vamos falar sobre uma outra metodologia agora do máquina de vendas, que é o MMC. O que é MMC? É o milagre da multiplicação de conteúdos. Porque se você chegou até aqui no webinário, você já deve estar pensando assim, caramba, como é que eu vou produzir todos esses conteúdos? Como é que eu vou produzir uma carta de vendas como essa? Eu não sei escrever, eu não sei falar, eu não sei, eu tô com medo, eu tô com receio de fazer isso de forma eficiente. Bom, e a resposta para isso, pessoal, é muito mais simples do que vocês imaginam e ela está aqui. É o celular de vocês que vai resolver isso. Então pense o seguinte: talvez você tenha dificuldade para escrever. Talvez você tenha dificuldade de sentar e parar no computador para escrever. Mas áudio no WhatsApp eu sei que você manda. Texto no WhatsApp eu sei que você manda o tempo inteiro. Se eu pegar teu WhatsApp agora, as chances são que você trabalhou mais nele hoje do que no teu computador. E sabe por que eu sei disso? Porque o Brasil é assim. O Brasil é o país do WhatsApp no mundo. Todo mundo usa ele para tudo. Então pensa comigo o seguinte: se você, né, seja você um gerente, seja você um vendedor, seja você um diretor, se você está preocupado com a conversão da sua empresa, com o aumento dos leads, com o aumento de conversão, e você não sabe por onde começar, e agora pelo menos você tem uma base, você já entendeu um pouquinho do que precisa ser feito, que é padronizar seu funil de vendas, né? Colocar aí um pouquinho da tua estratégia de conversão no ar, fazer uma carta de vendas, então você já entendeu que tudo isso é importante, beleza. Você vai precisar gerar conteúdo. E o primeiro conteúdo que você precisa escrever é a sua carta de vendas. E como é que você vai fazer isso, se você não tem tempo? Então pensa comigo o seguinte, pensa que você pode contratar um freelancer, estagiário, para construir isso para você, a partir de áudios que você mesmo pode gravar. Agora, vamos pensar o seguinte, eu não consigo nesse momento construir uma carta de vendas, mas eu já quero ajudar meus vendedores a venderem mais. Beleza, pega as 5 dúvidas que os caras mais têm, que o tempo inteiro ficam te perguntando, e já grava 5 áudios, um para resolver cada uma dessas dúvidas. E pede para eles fazerem download, seus vendedores, desses áudios nos computadores e nos celulares deles, porque no momento que o cliente tiver dúvida, você pode passar esse áudio para o cliente. Então, o milagre da multiplicação de conteúdos, ele está focado em pegar um conteúdo e transformar ele em várias coisas diferentes. Exemplo, um bom áudio pode se transformar num bom post em blog, pode virar um e-book, pode virar um infográfico, pode virar tema para um webinário. Por incrível que possa parecer, esse webinário que está acontecendo agora, nada mais é do que a ideia de um conteúdo que nós estávamos debatendo aqui dentro da Multiplico, surgiu, beleza, vamos gravar. Existe a possibilidade desse webinar em algum momento ser picotado e virar vários vídeos que a gente vai colocar no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde quer que queira. Ou, de repente, alguns desses vídeos vão virar pequenos áudios que a gente vai disparar no nosso canal de podcast. Então, produzir conteúdo dá trabalho, mas se você pensar nele como uma estratégia lógica, sem dúvida nenhuma vai ficar mais fácil de fazer. Pensa comigo o seguinte, você está produzindo um conteúdo para construir sua carta de vendas, onde você vai falar de headlines, você vai falar de copy de vendas e vai falar do portfólio. Beleza. Esses áudios e esses vídeos, se você resolver gravar em vídeo, ou esse texto que você vai usar para copy de vendas e para o portfólio de produtos, é treinamento para o teu time. Você não vai usar isso só para vender e para rechear teu site. Você vai usar esses conteúdos para treinar teu time, porque na hora que teu cliente ligar ou na hora que teu cliente procurar por e-mail, vocês vão precisar replicar para ele, vocês vão precisar falar para ele o mesmo conteúdo que foi utilizado para construir o site.
Senão vocês vão cair na perda de credibilidade. A gente tem alguns conteúdos nos canais da Multiplico para falar sobre isso. Né? O que adianta você ter um site lindo se na hora que teu cliente ligar para o teu vendedor ou visitar a tua empresa, ele vê uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi falado para ele? Ele vai se sentir enganado. Tua credibilidade vai para o lixo se você fizer isso. Então tem uma série de outras coisas no método que vão se amarrando para fazer sentido, de forma que fique interessante você construir conteúdo pensando em conversão. E aqui é disso que se trata, pessoal. A gente não está falando para vocês produzirem conteúdo porque é bonitinho rechear teu site. Não. É porque é a partir de um conteúdo bem produzido que você, sem sombra de dúvida, vai fazer mais vendas, vai conseguir trabalhar com uma rentabilidade melhor. Então é disso que se trata. Por isso que a gente fala para vocês. Quer começar a fazer o MMC na prática? É fácil. Pega teu celular agora, na hora que terminar esse webinário, e manda um áudio para a tua equipe contando quem é a sua empresa. Conta a história da tua empresa. E fala, pessoal, ouçam esse áudio e aprendam, porque eu sei que vocês têm dificuldade para falar isso para os clientes. Então é o seguinte, a próxima vez que algum cliente vier aqui, pode contar essa história, porque essa história é a verdade. E já começa a produzir conteúdo a partir de agora. Tá? E por último, né, uma coisa muito legal que a gente gosta de falar é sobre a matriz de oportunidades. Então, se a gente voltar lá na carta de vendas, você vai lembrar que a gente colocou várias caixinhas, né, chamada P1, P2, P3, P4. Pensa que agora você vai pegar todas essas caixinhas e colocar numa planilha igual ao modelo que está aqui. Então, você coloca todos os seus clientes numa coluna vertical e coloca na horizontal todos os produtos que você trabalha e vai marcando com um X o que cada um desses clientes contratou. Tudo que tiver em espaço em branco são oportunidades de negócio. E olha só, são oportunidades que ou o seu cliente está comprando de outro, ou o seu cliente ainda não foi educado para comprar de você. Se você tiver a sorte de que ele ainda não tenha sido educado para comprar de você, excelente. Se ele estiver comprando de outras empresas, você tem uma chance de perder, inclusive, esse cliente, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar o exemplo do Cli1 que você está vendo aí na tela. Ele comprou o teu P1. Vamos dizer que o P1 seja um produto de entrada, um produtinho feito para clientes muito pequenos que não dependem de muita estrutura para rodar. Aí você vendeu esse produto para ele há 2 anos atrás e nunca mais entrou em contato, o cara não recebe e-mail, você não fala com ele e tal. Bom, pensa que essa empresa pode ter crescido e as necessidades que ele tinha há 2 anos atrás, quando ele comprou de você, mudaram radicalmente. Só que você não mantém interação, você não liga para ele, você não quer saber como que ele tá, você não manda e-mail, você não manda WhatsApp, você não faz propaganda. Cara, como é que ele vai saber que você tem outras alternativas? Você acha que é responsabilidade mesmo do cliente saber isso? É responsabilidade tua informar para ele. Se você não está se comunicando com esse cliente, por qualquer motivo que seja, e muitas das vezes eu sei o motivo, muitas empresas têm medo de ligar para os seus clientes que têm contrato de mensalidade ou têm medo de mandar publicidade de novos produtos porque tem débito com o cliente, então não está fazendo tudo aquilo que prometeu porque fez uma venda errada com um discurso mal feito. Então vamos voltar lá na origem, no pilar principal que é conteúdo, vendeu a qualquer custo, de qualquer jeito, botou o cliente para dentro e hoje reza para o cliente não lembrar que você existe. Eu sei que algumas empresas, eu sei que alguns empresários que estão vendo esse vídeo, alguns vendedores, ou quem quer que seja você, sabem que eu estou falando a verdade, que você tem um débito moral com o seu cliente, e aí por esse motivo você não liga, e o fato de você não ligar, ou de você não entrar em contato, oferecendo qualquer outra coisa para ele, faz com que você perca a oportunidade para vender todos os outros produtos, porque eu tenho certeza absoluta que ele está comprando isso de alguém. Se não está comprando de você, está comprando de alguém. Tá? Mas de qualquer forma, assim, tudo que é espaço em branco aqui é oportunidade de negócio. Então por que você vai montar a matriz? Primeiro, quanto mais xizinhos marcados num determinado cliente, maior a chance desse cara ser um cliente para gravar um depoimento, um cliente fiel a você, porque ele compra muito, como o caso do Cli 7. Então para quem que você vai pedir depoimento? Para esse tipo de cara, para esse tipo de cliente. Você vai fazer a matriz de oportunidade também com base para poder pensar em aumento de ticket médio. Pô, tá difícil vender para novos? Você não está tendo demanda muito grande de novos? Passa a visitar teus clientes da base. É muito mais fácil vender para os teus clientes da base do que vender para clientes novos. Então você vai e aumenta o ticket médio neles, ao invés de ficar se matando na concorrência
com os outros. Então você começa a usar também a matriz para poder aumentar a ticket média e trazer um dinheiro mais rápido. Muitas das vezes o dinheiro que você vai necessitar para fazer algumas ações que a máquina de vendas depende, que é reconstruir teu site, que é fazer mais conteúdo. Então, puxa, não tenho dinheiro, não consigo buscar grana para poder fazer a implantação da máquina de vendas. Então, começa montando a matriz de oportunidade, que a partir das oportunidades de negócio levantadas, você vai trazer um dinheiro que você não estava trazendo e aí com esse dinheiro você pode reinvestir para fazer outras coisas, tá? Outra coisa legal que você pode fazer com a matriz de oportunidades. Veio um novo fornecedor com um novo produto que você acha mega interessante. É só botar uma coluna a mais aqui chamada P7 e começar a pensar em quais estratégias você vai utilizar para captar oportunidades dentro dos teus clientes a partir da matriz. Então ela é um mapa tático, você vai brincando basicamente de batalha naval. Conforme os clientes vão contratando, você vai marcando X nessas contratações e vai diminuindo, obviamente, o teu escopo. Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha tudo preenchido. É muito difícil, quase impossível. Mas um estudo que nós fizemos mostra que se os clientes, se qualquer que seja o cliente, revendas, software houses, empresas de serviço, de tecnologia, vendesse tudo que é possível vender para todos os seus clientes, essas empresas dobrariam ou triplicariam o seu faturamento a partir do momento que elas começam a executar essa estratégia. Tá? Com isso, falando sobre matriz de oportunidades, a gente termina esse webinário. É importante deixar claro para vocês que a gente só triscou a metodologia da máquina de vendas. Obviamente, nos nossos produtos, nos nossos cursos, no nosso workshop, ou na nossa mentoria, ou até no nosso trabalho de terceirização, a gente vai muito mais fundo em todos esses estágios. Para quem tem dificuldade em trabalhar com funil de vendas, com CRM, a gente ajuda vocês a implementar isso para poder organizar a bagunça das tuas vendas atuais antes de você começar a avançar em outras coisas. A gente te ajuda a montar essa matriz para eventualmente você começar a trazer dinheiro antes de começar a pensar em fazer coisas mais complexas. Então, a máquina de vendas é uma metodologia bem completa, com uma série de outras coisas que não foram abordadas no webinário, mas por hora eu espero que vocês tenham gostado do que a gente mostrou aqui para vocês e fiquem à vontade para nos procurar nos nossos canais de aquisição, seja nas redes sociais, no formulário de contato no nosso site, entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp de atendimento, enfim, fiquem à vontade para nos procurar e espero de verdade que vocês tenham gostado, certo? Muito obrigado.